E se você tivesse que escolher entre sua última refeição e a fé? Há 2.800 anos, uma mulher enfrentou essa escolha. Sua última refeição para seu filho ou para um estrangeiro? Ele pediu o impossível. Ela fez algo que desafia toda a lógica humana. E Deus respondeu de uma forma que mudou a história para sempre. Mil dias de milagres, uma família transformada. Mas quando a tragédia atingiu, Elias fez algo nunca visto antes. A primeira ressurreição da história. Esta história vai revolucionar sua compreensão sobre fé, finanças e milagres. Descubra como aplicar estes princípios na sua vida hoje. Sua história de milagre está esperando. Você já se perguntou: como é possível ter fé quando tudo ao seu redor grita escassez? Quando as contas chegam, o dinheiro não vem. E parece que Deus se esqueceu do seu endereço? Há aproximadamente 2.800 anos atrás, em uma época que os arqueólogos chamam de período do ferro 2, algo extraordinário aconteceu. Uma história que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o que significa confiar em Deus quando tudo parece perdido. Israel vivia seus dias mais sombrios. O rei Acabe, que governou de 874 a 853 a.C., havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia que trouxe consigo algo muito perigoso: a adoração a Baal. O historiador Flávio Joséfo descreve esse período como uma das maiores apostasias da história de Israel. Templos pagãos foram erguidos, altares ao verdadeiro Deus foram destruídos. E os profetas, bem, muitos foram mortos. Foi então que Deus levantou um homem chamado Elias, um profeta que ousou dizer ao rei: não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Como registra 1 Reis 17, versículo 1. E assim começaram 3 anos e 6 meses, sem uma gota de chuva. Escavações arqueológicas na região do Monte Carmelo, conduzidas pelo arqueólogo Adam Zertal, revelaram evidências dessa seca devastadora através de camadas de sedimentos que mostram períodos de extrema aridez no século IX a.C. Mas aqui está o que mais impressiona nesta história. Quando Elias precisou se esconder da fúria de Jezabel, Deus não o mandou para uma família rica em Israel. Não o enviou para o templo em Jerusalém. Não o colocou sob a proteção de algum rei aliado. Deus o enviou para Sarepta, uma cidade fenícia, terra de inimigos. Local onde se adorava exatamente os mesmos deuses que Jezabel havia trazido para Israel. E por que Deus faria isso? Jesus mesmo explicou séculos mais tarde, em Lucas 4, versículos 25 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta. Às vezes, meu amigo,
Deus usa exatamente aquilo que não esperamos. Aquelas situações que nossa mente diz que são impossíveis, para mostrar que Ele é o Deus do impossível. A jornada de Elias até Sarepta não era apenas geográfica. Eram cerca de 160 quilômetros ao norte. Era uma jornada que desafiaria tudo o que conhecemos sobre lógica humana. Imagine a cena. Um homem caminhando sozinho pela estrada empoeirada. Cabelos e barba ressecados pelo sol impiedoso. Roupas desgastadas pela jornada. Este é Elias. Perseguido, cansado, mas obediente à voz que o guiou até ali. A arqueóloga Marjo Korpel, em suas escavações em Sarafand, a antiga Sarepta, descobriu que esta cidade era um importante centro comercial fenício. Suas ruínas revelam casas de um andar só, construídas com pedras calcárias, exatamente como as que Elias estava vendo ao se aproximar da cidade. Sarepta ficava na rota comercial entre Tiro e Sidom, uma cidade próspera, ou pelo menos era próspera antes da seca atingir toda a região. Porque, veja bem, quando Deus fecha os céus, Ele fecha para todos, não apenas para Israel. E foi exatamente no portão desta cidade que aconteceu um dos encontros mais improváveis da história. Do outro lado da estrada, uma figura se movia devagar entre os arbustos secos. Uma mulher viúva, como descobriríamos depois. Ela estava fazendo algo que, para a nossa cultura moderna, pode parecer simples, mas para aquele momento era um sinal claro de desespero total. Ela estava coletando gravetos. Na cultura do Oriente Médio Antigo, conforme documentado pelo historiador Roland de Vaux, coletar gravetos era frequentemente a última atividade de alguém que havia perdido toda a esperança. Era o que se fazia quando não havia mais nada, quando se preparava a última refeição antes de não haver mais refeições. Os olhos de Elias e da viúva se cruzaram. Dois mundos completamente diferentes. Ele, um profeta do Deus de Israel. Ela, uma gentia que provavelmente adorava Baal e Astarote. Ele vinha da terra da promessa. Ela vivia na terra dos inimigos de Deus. Mas sabe o que é fascinante? Naquele momento, ambos tinham algo em comum. A necessidade. Elias se aproximou. A mulher deve ter ficado intrigada. Afinal, pelo seu modo de vestir e falar, era claramente um hebreu. O que um israelita estaria fazendo ali em território fenício? Então ele falou as primeiras palavras registradas em 1 Reis 17, versículo 10. Traze-me, peço-te, um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Água. A coisa mais preciosa naquele momento de seca. Mais valiosa que ouro, mais rara que pérolas. E este estrangeiro estava pedindo água para ela? A viúva parou, olhou para ele. Provavelmente pensou: este homem não sabe que também estamos morrendo de sede aqui? Mas algo no olhar de Elias, algo na autoridade com que ele falou, fez com que ela não recusasse imediatamente. Era como se o coração dela reconhecesse algo que sua mente ainda não compreendia. Como se uma força invisível estivesse preparando aquele momento há muito tempo. E ela se virou em direção à sua casa, para buscar água para o estrangeiro. Não sabia ainda, mas estava prestes a participar de algo que mudaria sua vida para sempre. Porque às vezes, Deus usa pedidos simples para nos preparar para milagres extraordinários. Se você está gostando desta história, deixe um amém nos comentários e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Mas Elias ainda não havia terminado. A viúva estava se dirigindo à sua casa quando ouviu a voz do profeta novamente. E desta vez, o pedido foi muito além de água. Foi um pedido que desafiaria tudo o que conhecemos sobre lógica humana. Traze-me também um bocado de pão na tua mão, disse Elias, conforme registra 1 Reis 17, versículo 11. Pão durante uma fome devastadora. Para uma viúva que estava coletando gravetos para preparar sua última refeição. A mulher parou, se virou e pela primeira vez nesta história, ela falou. E suas palavras revelam uma das confissões mais honestas já registradas nas Escrituras. Vive o Senhor teu Deus,
que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. 1 Reis 17, versículo 12. Percebe a brutal honestidade desta mulher? Ela não tentou impressionar o profeta, não fingiu ter mais do que tinha. Ela simplesmente disse a verdade. Nós vamos comer nossa última refeição e depois vamos morrer. O arqueólogo William Dever, em suas pesquisas sobre a vida doméstica no antigo Israel, descobriu que as panelas de farinha daquela época eram pequenas jarras de cerâmica que comportavam no máximo 2 ou 3 quilos de grãos. Um punhado seria literalmente isso, o que cabe na palma da mão. E foi exatamente neste momento que Elias fez o pedido mais impossível já registrado na história. Não temas, vai, faze como disseste. Porém, faze-me primeiro um pequeno bolo e traze-mo aqui fora, e depois farás para ti e para teu filho. Versículo 13. Primeiro! Esta palavra mudou tudo. Elias não estava apenas pedindo comida, ele estava pedindo prioridade. Estava pedindo que ela colocasse as necessidades de um estrangeiro antes das necessidades de seu próprio filho. Na mente desta mãe, devem ter passado 1000 pensamentos em segundos. Este homem está louco! Dar minha última migalha para um estranho enquanto meu filho está morrendo de fome! Mas então, algo aconteceu. O escritor judeu romano Flávio Joséfo comenta que esta mulher reconheceu algo divino no profeta. Talvez tenha sido a autoridade em sua voz. Talvez tenha sido uma paz sobrenatural que acompanhava suas palavras. Porque Elias não parou no pedido impossível. Ele fez uma promessa ainda mais impossível. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 14. Sabe o que é impressionante nisso? Esta promessa foi feita através de um profeta do Deus de Israel, para uma mulher gentia, em terra inimiga, durante uma fome que o próprio Deus havia causado. E aqui está o momento que define toda esta história. A viúva tinha uma escolha. Ela podia usar a lógica humana e dizer: desculpe, profeta, mas primeiro vou alimentar meu filho. Depois, se sobrar alguma coisa, quem sabe? Ou ela podia fazer algo que contradiz toda a sabedoria humana: confiar. Confiar em uma promessa feita por um estrangeiro. Confiar em um Deus que ela nem conhecia direito. Confiar contra toda a evidência física ao seu redor. A Bíblia registra sua decisão de forma simples e poderosa no versículo 15. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. 5 palavras em português que representam uma das maiores demonstrações de fé já registradas na história humana. Porque, meu amigo, fé verdadeira não é acreditar quando tudo faz sentido. Fé verdadeira é agir quando nada faz sentido. Mas você escolhe confiar mesmo assim. E o que aconteceu quando ela agiu em fé está prestes a revolucionar sua compreensão sobre como Deus trabalha. Fique até o final que temos uma mensagem que vai te surpreender. O que aconteceu na casa daquela viúva nos dias seguintes desafia todas as leis da física que conhecemos. A Bíblia registra com simplicidade impressionante em 1 Reis 17, versículo 16. A farinha da panela se não acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Mas vamos parar um segundo e realmente entender o que isso significa. Imagine a cena. Toda manhã, esta mulher acordava e olhava para sua panela de farinha. E toda manhã havia farinha suficiente para o dia. Não uma abundância exagerada que chamaria a atenção dos vizinhos, mas exatamente o suficiente. O Dr. James Hoffmeier, egiptólogo e especialista em Antigo Testamento, explica que na cultura do Oriente Médio Antigo, as famílias faziam pão diariamente. Era parte da rotina. Acordar, verificar os suprimentos.
preparar a massa, assar no forno de barro. Para esta viúva, porém, cada manhã se tornou um pequeno milagre. Não era apenas questão de comida, era uma lição diária sobre confiança. Porque Deus não encheu sua despensa para um ano inteiro. Ele não resolveu todos os seus problemas de uma vez só. Ele a ensinou a confiar, um dia de cada vez. Sabe qual é a beleza desta provisão divina? Ela não violava a dignidade humana desta mulher. Ela ainda precisava acordar, ainda precisava preparar o pão, ainda precisava cuidar de seu filho. Deus não a transformou em uma pessoa dependente. Ele a tornou uma parceira de seus milagres. O historiador Alfred Edersheim descreve que as botijas de azeite daquela época eram feitas de cerâmica porosa e continham normalmente entre meio litro e 2 litros de óleo. Imagine, todos os dias, esta mulher via com seus próprios olhos que havia azeite suficiente para cozinhar, para iluminar a casa, para todas as necessidades básicas. Mas aqui está algo que muitos não percebem. Este milagre durou meses. Não foi uma bênção de uma semana ou um mês. Foi sustento sobrenatural por mais de 1000 dias consecutivos. E durante todo este tempo, a fé desta mulher foi sendo fortalecida. Dia após dia, ela via que o Deus de Israel era fiel. Que suas promessas não eram palavras vazias, mas realidades que se manifestavam na sua cozinha simples. O relacionamento entre ela, Elias e seu filho se transformou. Não eram mais apenas hospedeiro e hóspede. Eram uma família improvável, sustentada pelo mesmo Deus que havia fechado os céus sobre toda a terra. Estudos arqueológicos realizados por Bryant Wood mostram que as casas típicas de Sarepta tinham apenas 2 cômodos, um para dormir e outro que servia como cozinha e sala de estar. Imagina a intimidade desta convivência? 3 pessoas dividindo um espaço pequeno, unidos por um milagre diário. A vida tinha encontrado um novo ritmo, uma nova esperança, uma nova confiança no sobrenatural. Mas às vezes, exatamente quando pensamos que entendemos como Deus trabalha, Ele permite situações que testam nossa fé de maneiras que jamais imaginamos. E foi exatamente isso que estava prestes a acontecer na casa em Sarepta. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Depois de meses de milagres diários, depois da provisão constante, depois da confiança estabelecida, o filho da viúva adoeceu. E não foi uma doença simples. 1 Reis 17, versículo 17 registra: E sucedeu depois destas coisas que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não ficou fôlego. Não ficou fôlego. A criança havia morrido. Imagine o choque desta mãe. Durante meses ela havia visto milagres diários na sua cozinha. Farinha que não acabava, azeite que não faltava. Deus estava claramente abençoando sua casa. E agora, isto. A dor de uma mãe que perde um filho é indescritível. Mas a dor desta mãe em particular carregava algo ainda mais complexo: confusão espiritual. Ela correu até Elias com seu filho morto nos braços e gritou palavras que revelam o estado do seu coração partido. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Versículo 18. Percebe o que estava acontecendo na mente dela? Ela estava conectando a morte de seu filho com algum pecado não confessado do passado. Na cultura antiga, conforme documentado pelo arqueólogo Amihai Mazar, era comum associar tragédias pessoais com castigo divino por pecados ocultos. Era como se ela estivesse dizendo: Elias, antes de você chegar aqui, eu vivi a minha vida simples. Talvez Deus não prestasse atenção em mim. Mas agora que o Deus de Israel está na minha casa, Ele deve ter visto meus pecados e está me punindo. Mas olhe a reação de Elias. Ele não fez um sermão sobre teologia do sofrimento. Não explicou os mistérios da providência divina. Ele simplesmente disse: Dá-me o teu filho, versículo 19.
E então aconteceu algo extraordinário. Elias pegou aquela criança morta, subiu para o quarto superior da casa e fez algo que nunca havia sido feito antes na história registrada da humanidade. Ele clamou por uma ressurreição. Ó Senhor meu Deus, também até a viúva, com quem eu moro, fizeste mal, matando-lhe seu filho? Versículo 20. Impressionante. Elias questionou a Deus. Ele não fingiu entender. Ele não citou versículos sobre a soberania divina. Ele simplesmente expressou sua própria confusão. Senhor, por quê? E então fez algo ainda mais impressionante. Versículo 21. E se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, torna a alma deste menino a entrar nele. 3 vezes. Elias se estendeu sobre aquele corpinho frio e orou com uma intensidade desesperada. O rabino medieval Rashi sugere que isto representava uma transferência de vida, como se Elias estivesse literalmente oferecendo sua própria vida pela vida da criança. O Dr. John Goldingay, especialista em Antigo Testamento, explica que esta foi a primeira ressurreição registrada na história bíblica. Não havia precedente, não havia manual de instruções. Elias estava adentrando território completamente desconhecido. E então, versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Reviveu. Imagine o momento quando aqueles olhinhos se abriram novamente. Quando o peito voltou a subir e descer. Quando a criança voltou a respirar, a se mover, a chamar por sua mãe. Elias pegou o menino vivo e desceu as escadas. E disse para a mãe as palavras mais bonitas que ela poderia ouvir. Vê aí, teu filho vive. Versículo 23. A reação da viúva no versículo 24 resume toda esta jornada de fé. Nisto conheço eu agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora, ela sabia. Não era mais questão de esperança ou suposição. Era certeza absoluta. Mas sabe o que esta história toda tem a ver com sua vida hoje? Muito mais do que você imagina. Agora pare um momento e olhe para sua própria vida. Qual é o seu último bolo? Qual é aquela coisa que você está guardando com medo de entregar nas mãos de Deus? Pode ser sua segurança financeira, seus planos para o futuro, aquele relacionamento que você controla com tanto cuidado, ou até mesmo seus sonhos mais preciosos. A viúva de Sarepta nos ensina algo revolucionário. Deus não multiplica o que guardamos, Ele multiplica o que entregamos. Você está passando por uma situação financeira difícil hoje? Talvez perdeu o emprego, as contas estão acumulando e você não sabe de onde virá o próximo sustento. A tentação é guardar tudo, economizar até o último centavo, parar de dizimar, parar de ofertar. Mas e se Deus está esperando que você faça exatamente o contrário? Não estou pregando irresponsabilidade financeira. Estou falando de uma confiança radical que age contra a lógica humana porque confia em promessas divinas. Você está enfrentando problemas no seu casamento? Talvez a comunicação está quebrada. A confiança foi abalada. E vocês estão vivendo mais como colegas de quarto do que como marido e mulher. É fácil guardar nosso amor, proteger nosso coração, esperar que o outro tome a primeira atitude. Mas e se Deus está chamando você para ser o primeiro a estender a mão? Para dar amor mesmo quando não está recebendo? Para servir mesmo quando não se sente valorizado? Você tem um sonho que parece impossível? Talvez é aquele negócio que você quer começar, aquela mudança de carreira, aquela decisão que todo mundo diz que é muito arriscada. E você fica segurando esse sonho, esperando ter todas as garantias antes de dar o primeiro passo. Mas, e se sua fé em Deus é a única garantia que você realmente precisa? Olhe bem para esta história. Uma mulher gentia, em terra pagã, durante uma fome devastadora, decidiu confiar em um Deus que ela nem conhecia direito. E o que aconteceu? Ela se tornou parte de uma das maiores demonstrações do poder divino já registradas na história. Sua situação pode parecer impossível hoje, mas lembre-se, nosso Deus se especializa em impossíveis.
Aquele problema financeiro que está tirando seu sono? Deus tem botijas de azeite que nunca se esvaziam. Aquela situação familiar que parece sem solução? Deus tem poder para ressuscitar relacionamentos que estavam mortos. Aquele sonho que todo mundo diz que é tarde demais? Deus não olha para sua idade, sua formação ou sua conta bancária. Ele olha para sua fé. Mas aqui está o segredo que a viúva de Sarepta descobriu. Fé não é um sentimento, é uma decisão. É escolher agir baseado em quem Deus é, não no que você vê. Então hoje eu te desafio. Identifique seu último bolo. Aquela área da sua vida onde você está operando no medo ao invés da fé. E tome uma decisão corajosa. Talvez seja começar a dizimar mesmo com as finanças apertadas. Talvez seja perdoar aquela pessoa que te machucou. Talvez seja dar o primeiro passo em direção àquele sonho que Deus colocou no seu coração. Porque quando você age em fé, mesmo quando tudo parece escasso, você descobre que servimos o Deus da abundância, o Deus que multiplica, o Deus que ressuscita, o Deus que transforma impossíveis em inevitáveis. Sua história de milagre está esperando para ser escrita. A única pergunta é: você vai escolher confiar? Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja a hora. Se inscreva, deixa o like e comente. Se gostou dos nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios, ver os vídeos antecipadamente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.